Mauro, estamos falando aí do campeonato espetacular, briga em cima, briga embaixo e tudo mais, mas não dá para deixar de falar, e eu vi você falando muito sobre isso ontem, mas vale ressaltar, sobre os 3 jogos de ontem, 3 atuações do VAR. Rapaz, o impedimento milimétrico no jogo do São Paulo, esse até estava, mas aí pode discutir o espírito da regra. O lance do Bragantino, que o cara foi expulso, depois estava impedido, mas não estava, aí acabou, cancelou a expulsão. E para mim, o mais, pelo menos para quem viu pela televisão como eu, o lance do Cuiabá e Vasco, que não foi dado impedimento, que para mim estava muito claro. Eu não sei se eu estou com uma visão muito errada. E é incrível, mas ontem vocês vão rir de mim, cara. Sabe que eu senti saudade da central do apito? Não. Eu tô saindo. O Arnaldo saiu. Eu fico por aqui. Passei bem. Eu vou explicar. Calma. Volta, Juquinha. Eu vou explicar. Volta, Juquinha. Eu vou explicar. Ontem, na transmissão do jogo do Vasco, todo respeito aos companheiros que estavam na mesma, ninguém falou nada a respeito disso, né, gente? Não dá para passar batido, né? Você tem que falar alguma coisa a respeito dessa coisa bizarra que foi utilizar o ângulo menos conclusivo quando havia uma câmera do outro lado, a tal câmera invertida, que parecia bem mais adequada para a utilização das famosas linhas do VAR. E não foi falado, passou batido. E aí você vai... Aí eu comecei a receber mensagem de amigos. Você está vendo o jogo do VAR? O que foi isso aí? Eu também não entendi. Amigos botafoguenses, torcedores de outros... Todo mundo querendo entender o que era aquilo. Ninguém entendeu. No jogo do Bragantino, com o Goiás, a anulação do segundo gol foi um tanto quanto bizarra, e ainda do terceiro gol arrumaram ali uma discussão, não sei qual foi, conseguiram debater a respeito. Olha, é muito atrapalhada. E, assim, a quantidade de erros, assim, bizarros... o Vasco ganhou de 2-0, sim, mas o segundo gol foi consequência do cenário da partida, né? Porque aí o Cuiabá perdendo com um gol possivelmente irregular, né? Aparentemente irregular. Já tinha se mandado, foi já no final do jogo que o Orelhano fez 2-0. Então, assim, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que falar sobre isso, né? E quem assume ali o microfone para fazer a transmissão de um jogo tem que falar sobre isso. O Sérgio Xavier, inclusive, na hora questionou no jogo Goiás e Bragantino as linhas. É o papel do comentarista. Não tem o de arbitragem, mas você tem que falar. Porque isso forma opinião. Quem está assistindo tem que ser alertado para algo esquisito que está acontecendo ali. Que foi aquilo? Que diabo foi aquilo? Né? Isso me incomodou tanto quanto o VAR, para ser sincero. Eu falei, cara, não vão falar nada. Não vão dizer nada. Não falaram nada. Passou como se fosse uma coisa normal. Algo que acho que ninguém entendeu. O pessoal do Cuiabá deve estar se perguntando até agora. E isso interessa a todo mundo que está ali no bolo. Ali. O Vasco briga contra o rebaixamento. É como se não bastasse pênalti que foi dado a favor do Santos contra o Corinthians, né? Já teve pênalti para o Santos. Aliás, o Santos teve pênalti do Goiás. E até a expulsão do Gerson também. O Santos tem tido muita sorte também, né? Convenhamos, né? Imagina se fosse o Corinthians a situação do Santos ou o Flamengo, o que estariam falando. O Santos tem tido muita sorte com a arbitragem. Isso é muita sorte, é uma coisa bacana de ver. Arnaldo. Oi, fala. Se o VAR daqui é assim, você imagina lá na Nova Zelândia. Onde o cara... Rapaz, pois é, do nosso Semler, que mandou mensagem aqui. Essa talvez, num campeonato tão espetacular, né, Arnaldo? Talvez essa aqui seja a grande chaga, mais uma vez, a arbitragem. Né? Sim, né, Tironi? Eu acho que depois desses anos de VAR, no Brasil, sobretudo, a gente já pode concluir que piorou em vez de melhorar, né? Piorou Arnaldo, quantos anos tem o VAR aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro? VAR no Brasil, no Brasileirão, trajando... Foi para a quinta temporada, eu acho, né? Quinta temporada. É uma pior que a outra. E os erros, a interferência da arbitragem no jogo, as polêmicas, a gente tem muito mais... a gente traz muito mais essas coisas daqui do que em outros tempos. Evidentemente piorou. Não tem margem para outra conclusão. Evidentemente piorou. O impedimento virou lance subjetivo, tem estádio que tem 20 câmeras, tem outro que tem 5, teve central do apito, o Mauro ressuscitou a central do apito, estou passando mal até agora. Cara, é impressionante. Sim, é a chaga, boa expressão do Campeonato Brasileiro, que é excelente.
Como os pontos corridos ainda tem essa mágica de diluir erros de arbitragem, porque são 38 rodadas, isso não é tão decisivo para o campeonato. Mas, de fato, não tem uma rodada em que os árbitros continuam fracos, os árbitros do VAR são piores, a orientação da comissão de arbitragem por VAR ser, de fato, máxima interferência e não mínima interferência, que era o princípio da sua criação, está sempre evidente. Então, isso dá nos nervos mesmo. E acho que se a arbitragem é ruim em campo, ela piorou com a introdução do VAR no Brasil. Muito menos a gente imaginava que erros crassos fossem corrigidos. O que está acontecendo é uma dúvida, uma desconfiança em relação à ferramenta a todo momento, em relação a quem opera a ferramenta, em relação às interpretações de quem opera a ferramenta. Então, de fato, é uma lástima. Tem árbitro, aliás, foi acho que a Maria Ruiz, nossa companheira, né? Eu não lembro exatamente se for outra pessoa, me desculpe. Numa entrevista com o Daronco, que é o nosso árbitro fortão, no passado, lá no começo da introdução do VAR, que o Daronco fala que o VAR nivela árbitro bom e árbitro ruim. Ele tem total razão. É o caso exatamente, dele. É isso. Exatamente. É o caso dele. De bíceps fortíssimos e TikTok. Exatamente. E assim, né? Evidentemente, a central do VAR, lá na sede da CBF, com uns 500 quilômetros de distância no estádio, não tem condição de definir se um lance é aqui ou acolá mais do que quem está no campo. E os caras ficam assoprando no ouvido do... Oi. Ronaldo, vítima da modernidade não é o TikTok, é o Tico e Teco. Tico e Teco, isso mesmo. Esses aí não conversam, né? Não conversam. Tanto você sabe que eu meto a colher nessa história toda do VAR. Existem figuras do futebol que, com o advento do famigerado VAR, ficaram restritas a não sei o quê. Você tem aquele quarto árbitro que ouve xingamento de todos os lados, mas tem sempre uma figura que representa a federação local. Um senhor, geralmente de terno, calor do cão e o cara de terno. Esse sujeito, no frigir dos ovos, é o responsável pelo espetáculo, né? Responsável administrativo. E ele é uma figura que... Eu fico reparando quem é o senhorzinho que está de terno ali atrás do quarto árbitro. Porque essa figura está desaparecendo. Ele está desaparecendo, igual amolador de faca, cara que conserta a panela na rua e tal. Esse senhorzinho de terno que aparece lá nos gramados ali em todos os jogos. Esse cara aí, ele é um detalhe no meio de 200 assina caras. A súmula, não é do que assina a súmula. É isso. E é um detalhe diante de 10 caras no VAR, 5 no campo, central do sei que lá, na CBF, CNM. Esse cara virou quase que um acessório ali dentro de um jogo de futebol.